Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o medo da direção, o medo de dirigir. Muita gente tem enfrentado esse medo. E, na verdade, as pessoas não sabem por que elas estão enfrentando esse medo. Elas buscam várias ajudas, buscam vídeos para esclarecer o que elas podem fazer para vencer. E se você está aqui, provavelmente você também está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso. Mas hoje eu quero falar uma coisa com vocês que as pessoas não falam, que é a raiz desse medo. Por que, de uma hora para outra, você passou a sentir medo? Quero fazer um exercício com você hoje, tá? Eu nunca tive medo de dirigir e vou chegar no ponto onde eu comecei a sentir medo. E vou explicar detalhadamente para vocês. Desde que eu me entendo por gente, eu queria dirigir. Eu queria ter um carro. Eu via meus irmãos com carro e tal. Então aquilo ali era muito familiar para mim. Então eu queria estar na direção. Até que um dia eu já estava na minha juventude. Eu não sei se eu já tinha meus 20. Não lembro ao certo. E alguém resolveu, não vou citar nomes, resolveu me dar a primeira aula de direção. E essa pessoa começou a gritar comigo, falando que eu ia quebrar a caixa de marcha. Gritando, aquela coisa toda. E eu fiquei assim, nunca mais faço aula com essa pessoa, acabou. Passou uns anos e eu fui tirar minha primeira habilitação. Super empolgada, jovem, empolgada, aquela coisa toda. Tudo, fiz as aulas e tal, e cheguei na aula prática. Ok, tava fazendo a aula, tudo direitinho, até que ele me fez parar o carro e o cara começou a me esculachar. O cara falou muita besteira pra mim. Nossa, eu não consigo lembrar as palavras, eu só lembro da sensação que tinha no meu corpo. O meu corpo tremia de medo. Meu au-au. O meu corpo tremia de medo. E aí nisso eu comecei a chorar. Porque como eu fiquei muito nervosa, me senti indefesa, fiquei com medo daquele homem, eu comecei a chorar. Eu lembro de abaixar a cabeça no volante, chorar. Eu segurei o volante assim, abaixei, chorei muito. Ele não pediu desculpa, nada, não se retratou, nada. Ele simplesmente depois, eu parei de chorar e ele mandou eu continuar o trajeto. Eu não fazia ideia. Mas ali começou o meu trauma na direção. Ao sentar na cadeira do motorista, ao sentar naquela poltrona do motorista para conduzir, foi ali que começou o meu trauma e eu não sabia. E eu creio que conforme você escuta o meu relato, o Senhor está tocando em você e você vai lembrar aonde começou o seu trauma. E se por acaso você ainda não lembrou, você vai orar assim que você terminar esse vídeo, você vai orar ao Senhor e vai falar: Espírito Santo, me mostra aonde está o meu trauma da direção. Se você for descrever, pega um papel e começa a escrever. O Espírito Santo vai trazer na sua memória a lembrança no mesmo momento. E aí você escreve aquela lembrança porque você precisa liberar perdão e você precisa ressignificar isso que aconteceu. Vida que segue. Depois de anos, em 2017, eu voltei para a autoescola, fui para outra autoescola, fiz as aulas, o instrutor maravilhoso. Nossa, Josi, quando você começar a dirigir, você vai amar, que não sei o que, aquela coisa toda. E um belo dia, um motorista de ônibus parou e deu uma buzinada. Ele parou assim, eu ia entrar num cruzamento e ele parou ali e deu uma buzinada me assustando. Quando ele me assustou, eu soltei o volante, tirei o pé do acelerador, tirei o pé de tudo e deixei o carro morrer. O meu instrutor me chamou a atenção naquele momento, aquele instrutor, né, me chamou a atenção naquele momento. Ele falou: nunca mais você faça isso. Porque como ele via eu dirigindo, ele estava com segurança em mim. E quando eu fiz aquilo, ele não conseguiu entender o porquê que eu fiz aquilo e ele me deu uma bronca. E eu também não consegui entender, eu só sei que eu paralisei, eu não consegui entender. Tirei minha habilitação, para a glória de Deus, passei e fui tentar dirigir. Eu tinha acesso a um carro, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, e eu falei com a pessoa: vou começar a dirigir, já tô habilitada, porque até então eu não podia dirigir porque eu não tinha habilitação. Certíssimo. Beleza, então vou tirar a habilitação, tal. E tirei a habilitação. Já curte esse vídeo, deixa a curtida de vocês, deixa comentário. Ó, minha vassoura aqui. Eu parei tudo que eu tinha pra fazer aqui em casa, eu tô limpando casa, tô no processo de limpeza mesmo, faxina, e tem a ver também com o espiritual. Eu parei tudo pra vir gravar esse vídeo pra vocês, porque eu achei que era de extrema necessidade e prioridade gravar ele agora, tá? Então, já curte aí, valoriza. Bom, gente, essa pessoa me fez dirigir 2 vezes numa noite, basicamente noite já caindo, com muita chuva, em paralelepípedo, descendo. Uma foi subindo e depois descendo, naquele intuito do carro patinar e para que eu ficasse traumatizada. O inimigo, ele vai fazer de tudo para que você não realize sonhos que você quer, coisas que você quer e coisas que sabe que o Senhor vai trabalhar na sua vida e na vida de outros através daquela habilidade sua. E eu fiquei muito chateada. A primeira vez eu reclamei e tal, na segunda eu também fiquei super chateada, reclamei. E eu olhei e falei: você quer me traumatizar? Eu não vou fazer isso, porque você vai me traumatizar. Eu não lembrava que o trauma já tinha sido instalado, mas ele precisava de gatilhos para começar realmente a tomar posse ali da minha vida. E o que aconteceu comigo?
esse gatilho aconteceu. Passou os anos, eu falei, vou esperar comprar meu carro, e acabou que eu não consegui comprar um carro. E aí eu virei pra uma amiga e falei assim, olha, você me dá uma aula? Você me dá uma aula de direção, eu vou pagar você. É porque eu não quero esquecer o que eu aprendi na autoescola, né? E eu falei com essa amiga e ela, do nada, um belo dia, do nada, ela fez quase igual a outra pessoa. Ela chegou pra mim, Josi, vem aqui comigo. Aí eu fui, ela falou assim, senta aí, entra no carro. E ela falou assim com uma, sabe, uma firmeza. E quando eu entrei no carro, eu comecei a tremer. E eu comecei a tremer e ela falou assim, liga o carro e sai. Sai com o carro agora. Aí eu olhei e falei, agora? Aí tinha um carro na frente e um carro atrás. Eu falei assim, não tem como eu sair daqui. Aí ela foi e falou outras coisas comigo lá, tal. Aí me aconselhou a alugar um carro. E ali eu olhei e falei, caramba. E depois daquilo, eu comecei a perceber que toda vez que eu pegava num volante de um carro pra ligar, eu tremia. E eu não tava entendendo, porque eu nunca tinha tido medo de dirigir. E não era o medo de dirigir. Aí o Senhor me fez entender que era o medo de sentar naquele volante e ligar o carro. Porque aquele primeiro instrutor, ele havia me humilhado tanto, acabado tanto comigo, que naquele momento ele gerou um trauma em mim. E não era o trauma da direção. Era o trauma de sentar no lugar do condutor. E eu acabei ficando com esse trauma até o dia que o Senhor me curou. E hoje eu quis trazer esse testemunho para você. Porque possa ser que você tá com trauma da direção, possa ser que você tá com trauma de sentar ali no carro, possa ser que você tá com trauma do carro, de repente você sofreu um acidente, de repente você ouviu palavras que te desanimaram, palavras que te incapacitaram, porque as pessoas que estão muito perto da gente, elas viram e mexem, elas vão falar coisas que vão nos ferir profundamente. Mas hoje o Senhor chega com luz nessa escuridão da tua vida. Hoje o Senhor quer te libertar desse trauma. Então chega para o Senhor, eu creio que o Senhor já fez a obra enquanto você me ouvia. Chega para o Senhor e pede a Ele, Senhor, traz a minha memória aonde foi que esse trauma foi instalado na minha vida, porque hoje eu quero ser livre dele. E quando o Senhor trouxer a sua memória, libera perdão para a pessoa que te causou isso. Pede ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, para visitar o seu passado e ressignificar aquele momento que você viveu. E pede para Ele limpar do seu coração e trazer paz. E que o Senhor traga de volta para você a sua segurança, a sua capacitação para dirigir um carro, para pilotar uma moto. Tem pessoas pagando dinheiro caríssimo com mentoria. E eu acabei de te dar o segredo para você perder esse trauma. Não é sobre a sua habilidade, é sobre o que fizeram você acreditar. E é essa crença negativa, é essa crença que te prende na incapacidade que você precisa soltá-la. E você soltando ela, você vai ver que você vai amar dirigir, que você vai ter o maior prazer e você vai querer isso para sua vida, tá? O Senhor, Ele coloca habilidades na gente. Tem pessoas que falam, olha, o carro não é para mim mesmo, não gosto. Amém. Eu conversei com uma colega recentemente, ela falou, Josi, eu tinha até interesse no passado, hoje eu não tenho mais, não quero. Não sinto nenhuma falta. Amém. Então não é pra ela. Mas tem pessoas que queriam muito, sentem falta e se sentem assim, poxa. E se você for uma delas, segue o passo a passo que eu falei, que o Senhor hoje quer trazer libertação pra sua vida, tá bom? Deus abençoe você poderosamente. Se você quiser mais vídeo como esse, me segue aqui no canal. Mas fica de olho aqui no canal, ativa o sininho, que você vai estar recebendo em primeira mão assim que eu liberar o vídeo, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tchau!